Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 46. Salmos, livro de Salmos, capítulo 46. Texto muito conhecido de todos nós. Alguns o conhecem de cor, alguns conhecem de memória. E eu gostaria de compartilhar algo muito simples que há nesse salmo com cada um de nós nessa noite. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E eu queria rapidamente meditar com os irmãos e as irmãs a respeito desse salmo. Em primeiro lugar, o livro de Salmos é o livro de orações da Bíblia. Alguma pessoa às vezes pode dizer assim: eu não sei orar. Quantas pessoas você já ouviu dizendo que não sabia orar? Pois então, o livro de Salmos nos ensina a orar. Todas as vezes que você pega o livro de Salmos e começa a ler atentamente o livro de Salmos, muito provavelmente você vai se identificar com as orações. Sabe por quê? Porque quem escreveu esse salmo são pessoas como eu e você. Pessoas que passaram por lutas, por dificuldades, pessoas que enfrentaram grandes problemas, perdas, tribulações, foram tentados, foram perseguidos, foram castigados, foram caluniados. Quando você lê o livro de Salmos, a cada salmo tem uma mensagem diferente, o que nos leva a entender que aquela pessoa estava passando por um momento parecido com a luta que nós enfrentamos. Então, ao olhar para esse texto, eu gostaria de destacar três coisas, três ações de Deus aqui nesse texto. O primeiro é que Deus é. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse salmo. O salmista falando de quem ele conhece, E essa experiência dele de andar com Deus o levou a dar outros nomes para o próprio Deus. Ao invés de apenas chamá-lo de O Eterno, Jeová ou Javé, ele chama o próprio Deus com o nome da solução que ele recebeu no momento em que ele estava caminhando na sua vida. Se não, vamos ver, Deus é o nosso refúgio. Quando ele diz que Deus é refúgio, claro que ele está falando de uma experiência pessoal dele, onde ele precisou de um refúgio. Você pode se lembrar de algum momento em que você precisou de um refúgio? Eu não sei onde você buscou refúgio, mas este homem descobriu o seu refúgio em Deus, ao ponto de ele chamar Deus de refúgio. Ele dá outro nome para Deus. Tu és meu refúgio. Todas as vezes que eu preciso de um canto, que eu preciso de um lugar para abrigar o meu coração, todas as vezes que eu preciso ficar em soletude, em quietude,
eu procuro este lugar de refúgio. Tu és o meu refúgio. E o refúgio é uma bênção para nós. Quantas vezes, mesmo ao longo do dia, eu e você precisamos de um lugarzinho que a gente possa chamar de refúgio e estar ali quietinho na presença de Deus, depois de um problema, depois de receber, uma má notícia, depois de receber uma pressão, depois de ser caluniado ou de receber uma informação, eu não sei, qualquer coisa, nesta hora, nós temos que nos lembrar que o nome de Deus é refúgio. Ele quer ser o nosso refúgio. Que nós possamos em primeira mão não lembrar de outro ser, a não ser o próprio refúgio, que é o nosso Deus. A segunda coisa que ele fala é que ele é a nossa fortaleza. Fortaleza vai nos indicar um lugar que nos dá segurança diante de ataques, diante de guerras. E quem aqui não passa por isso? Quem nunca passou por uma guerra e por um ataque? A nossa tendência às vezes é entrar na guerra, é entrar na batalha, é partir para cima. A do salmista é diferente. Ele se refugia numa fortaleza. Ele olha para esse Deus como a sua fortaleza. E isso significa dizer que ele sabe, ele tem consciência de que por si só ele não pode enfrentar aquele tipo de guerra, porque ele será consumido por aquela batalha, por aquela guerra. E é por isso que ele, então, ele sabe do tamanho que ele é. Ele se enxerga, ele se percebe, ele sabe que ele não tem condições, que ele precisa de algo muito maior do que ele para segurá-lo. E é nessa hora que vem a fortaleza, que é o Senhor. Por isso que ele diz: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Eu não preciso de outra proteção a não ser o Senhor. Quando nós desenvolvemos uma intimidade com Deus, uma dependência total de Deus, cessam-se as procuras, cessam-se as buscas, porque você já descobriu onde há sua verdadeira fortaleza. A terceira verdade que está nesse verso diz: tu és o meu auxílio sempre presente na adversidade, ou o meu socorro. Quantas vezes eu e você precisamos de uma intervenção sobrenatural, e para aquele momento, para aquela hora. Olha o que esse homem descobriu na sua caminhada com Deus. Ele descobriu em Deus o verdadeiro socorro. Quantas vezes as pessoas, ao invés de buscar o socorro em Deus, o socorro no verdadeiro auxílio, pede ajuda para outros? Quantas vezes a gente vê isso? E eu estou falando agora aqui com muito respeito e com muito carinho, homens e mulheres de Deus, que ainda não aprenderam a ir para cima de Deus, ainda não aprenderam, elas buscam ali, buscam aqui e ficam frustradas. Sim, porque todas as vezes que nós buscamos qualquer tipo de auxílio ou de socorro fora da pessoa de Deus, nós vamos nos frustrar sempre, sempre, porque só Ele pode nos dar socorro bem presente na tribulação. Esta é a experiência que Deus quer que eu e você tenhamos, de descobrir que quando surge a crise, é para cima dele que nós vamos. É para cima dele que nós vamos. E quem já fez isso aqui, quem está aqui nessa noite me ouvindo, ou aqui, ao vivo, ou de casa, pela internet, sabe exatamente do que eu estou falando. A grande diferença que é quando a gente aprende esse caminho de buscar a presença de Deus e de chegar diante dele e de se jogar na presença de Deus e dizer: só tu para me socorrer, só tu para estar ao meu lado, só tu. E é interessante, todavia, até parece um paradoxo, porque para nós termos essa experiência é preciso então passar pela exposição da crise. E muitas vezes nós queremos fugir dela, ou achamos que Deus tem que intervir e nos arrancar dela. Nós precisamos nos lembrar de que Deus, Ele não nos tira do vale, Ele não nos tira do abismo, Ele entra conosco lá, e nos acompanha nessa jornada.
E esta é a experiência que eu e você temos que ter pessoalmente, não de ouvir outros dizerem. Isso é o que Deus é. Este homem pôde escrever: Deus é o nosso refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, porque este homem passou pela experiência. Então não tenha medo de ser provado, não tenha medo de ser testado, não tenha medo de passar pela crise, não tenha medo, mas aproveite a crise, tome proveito da crise, aprenda com a crise e use a crise para conhecer esse Deus pessoalmente, porque quando nós passamos pela crise a gente descobre algumas coisas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas uma delas eu vou dizer: nós descobrimos quem é Deus de verdade, e é só através da crise, só através da crise. Quem nunca passou pelo deserto não tem uma história para contar. Quem nunca passou pelo fundo do vale não tem um testemunho de ação de Deus para contar. Agora quem já sofreu, quem já sangrou, quem já ficou sozinho, quem já lutou sozinho, quem já foi abandonado, quem já foi deixado no caminho, sabe o que eu estou falando. Nós descobrimos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro. A segunda verdade que esse salmo nos mostra é que Deus está. Deus não apenas é, mas Ele está no meio, diz o texto. Ele está no meio da cidade onde habitam os seus remidos. Ele habita e Ele vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ele está presente. Isso é maravilhoso, eu e você sabermos disso, de que nós não estamos sozinhos em momento algum. E aqui eu quero falar assim com toda tranquilidade e leveza, porque eu gostaria que você entendesse essa afirmação. Sim, porque o fato de Deus estar, ele tem que ser percebido pela ótica da fé e também da razão, e não da emoção. Porque a emoção nos traz medo, a emoção às vezes nos traz euforia, mas a razão, com os pés no chão, mas com o coração em Deus, confiando de que Ele está, então pode acontecer qualquer coisa. Nações se agitam, reinos se abalam, mas quando Ele faz ouvir a sua voz, a terra se derrete, porque Ele está presente, porque o Senhor dos exércitos está conosco, porque o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E essa convicção a gente só tem quando você conhece esse Deus. Você sabe quem Ele é. E você sabe que na crise você não está sozinho. Não é o que você sente. Ouça isso, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Não é o que você sente, nem o que você está enxergando, ou não percebendo. Independe da nossa percepção. O que nós temos que ter é discernimento e confiança de que Deus nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. O grande segredo é crer que o Senhor está conosco. Quando nós não temos essa convicção, vem a insegurança, vem a ansiedade, vem o medo, e aí nós ficamos completamente vulneráveis e frágeis a tomar decisões precipitadas, por exemplo, a recorrer a outros subterfúgios, por exemplo, a cometer loucuras, a tomar decisões equivocadas, porque nós nos antecipamos, nós agimos no impulso, ao invés de confiar inteiramente no Senhor. Mas a última verdade desse texto que eu quero destacar é que, além de Deus Deus está, Deus faz. Veja a partir do verso 8: venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Essa é a experiência desse homem, ele está vendo isso. E como que é importante a gente saber disso? Mas aí você pode me perguntar: mas Antônio, eu nunca passei por isso. Como que eu vou ter essa experiência que o salmista teve? Então daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós conhecermos os feitos de Deus no passado, para nos inspirar, para encher o nosso coração de fé, pois a fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
E tem gente que pensa que ouvir a palavra de Deus é ouvir sermões. Não, é muito mais profundo do que isso. Não é ouvir sermões, é ouvir a palavra do Senhor. É manter o coração ligado, conectado com a palavra do Senhor. Conhecer por você mesmo, não de ouvir falar, não porque outros leram. Não, você não vai terceirizar a leitura da palavra do Senhor. Porque em terceirizando, você não vai absorver aquilo que Deus tem para você. É intransferível essa questão. Então eu vou conhecer mais desse Deus quando eu leio o que homens e mulheres já experimentaram na presença dele e que estão registrados na palavra revelada de Deus para a minha vida. Então quando eu leio o testemunho desses homens, eu alegro o meu coração e firmo nele, nesse Deus, a minha fé. Por isso no verso 10 diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Quantas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, lutando, brigando, e na outra versão, na atualizada, está assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, para de brigar, para de você se expor. Presta atenção, por favor. Pare de bater de frente, pare de querer ter a última palavra, pare de querer ter razão. Você não percebeu ainda que você está se expondo, está machucando todo mundo? Você não percebeu ainda que a sua estratégia não deu certo? Que você só afasta pessoas de você? Pare de lutar, pare de guerrear, pare de fazer aquilo que você não sabe fazer, pare de fazer aquilo que não é competência sua e nem minha fazer. Parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Ou você confia tudo nas mãos dele, ou você toca do seu jeito. Meio termo não existe. Ou tudo está nas mãos de Deus, ou nada está nas mãos dele, e tudo estão nas suas mãos. Ou você faz do seu modo, ou Deus faz do jeito dele. Quando você está no carro com alguém dirigindo, e a pessoa começa a dar opinião: vai por ali, vai por aqui, cuidado do buraco, não sei o quê. Qual é a vontade que você tem? Por favor, assuma o controle. Duas pessoas não dá para dirigir o mesmo e único carro. E de fato não dá. Eu posso fazer uma pergunta? Duas pessoas podem dirigir a sua vida? Não. Ou um dirige, ou outro dirige. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Nós nos dizemos e nos chamamos cristãos. Você diz que a sua vida pertence ao Senhor. Entendeu? Mas esta afirmação, ela só é legítima se de fato Jesus for o Senhor da sua vida. E toda e qualquer decisão que você toma, você a toma primeiro ouvindo a Ele. Senão, você até pode dizer que é, mas a sua vida, a prática, prova que não. Que quem manda em você é você mesmo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Pare de lutar, pare de guerrear. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.